mas a gente precisa da vacina. E aí tem o doutor Eurico Arruda, que está aqui no nosso bastidor, médico da USP de Ribeirão Preto, pronto para participar aqui com a gente. Quer trazer o doutor Eurico, começar os trabalhos, Daphne? Professor de virologia, então entende tudo de vírus, de coronavírus. Vamos trazê-lo. Boa noite, doutor Eurico Arruda, seja bem-vindo. Muito obrigado, um grande prazer. Boa noite a vocês, né? Em primeiro lugar, agradecer pela oportunidade de, quem sabe, poder ajudar com algum esclarecimento aqui, né? E enfatizar a grande honra de participar do programa Boa Noite 247, que eu adoro, acompanho, né? Então é isso, muito obrigado e boa noite, Daphne, boa noite, Rodrigo, e boa noite a todos os ouvintes aí, todos os telenautas, né? Legal. Doutor Eurico, a gente teve, né, enfim, essa semana aí, muitas dúvidas, né, em relação à eficácia dessa vacina, eficácia geral dessa vacina Coronavac, que foi anunciada em 50,38% nos testes do Brasil, índice que é considerado adequado pela Organização Mundial de Saúde, enfim, e os especialistas afirmam que resultados detalhados significam 100% de eficácia para casos graves, 78% para casos leves e 50,4% para assintomáticos, né? Então, assim, um monte de número, a população, né, fica confusa, né? O que quer dizer exatamente isso? Por que cria essa confusão? Um monte de gente falando, se é 50% não é eficaz. Eu queria que o senhor, primeiramente, aqui desse um panorama geral do que significam esses números para esclarecer, né? Bom, importantíssimo esclarecer esses números, porque existe muita confusão de informação, notícias que se propagam rapidamente e que só favorecem os grupos anti-vacina e etc. Mas, bom, vacina, a principal função de uma vacina é salvar vidas, né? Principal coisa, número 1, salvar vidas. Com efeito secundário, a gente espera que ela reduza também doenças leves e moderadas e que reduza a transmissão do vírus na comunidade, né? Então, essa vacina do Butantan, e já, se vocês me permitirem, eu vou tentar qualificar a diferença entre as diferentes vacinas, porque existem vacinas de vírus inteiro, como essa do Butantan, e existem vacinas que incluem apenas um fragmento do vírus, que é a espícula. E qual que é a diferença e a importância desses dois modelos, né? Mas veja só, pensa bem, a vacina do Butantan, ela reduz pela metade a chance de você pegar uma doença leve e ter uma Covid-19 que seria mais ou menos uma gripezinha, tá? Sem querer fazer trocadilho aí com alguém que já falou isso antes. Aí, em 78% dos casos, você reduz a chance do indivíduo ter uma doença de moderada a grave e de precisar de médico. E em 100% você reduz a chance de morrer. Então, se você aplicar essa vacina em 200 milhões de pessoas, você vai ter 100 milhões protegidos. E os outros 100 milhões que não estão protegidos provavelmente vão ter doença que nem vai precisar de médico, tá certo? Então, é urgente que as pessoas entendam isso, tá? É 50% de eficácia na proteção contra a doença leve, mas 78% a 80% de eficácia na proteção contra a doença que precisa ir para o hospital e precisa de médico. E 100% de proteção na questão da morte, né? Intubação, UTI, colocar em coma induzido, tudo isso. Então, é uma vacina ótima, né? Ela precisa ser disponibilizada urgentemente, as pessoas isso precisa ser feito rápido, né? Eu não sei se era essa a pergunta, Daphne, mas a que você fez, mas acho que é mais ou menos isso, né? E as comparações que são feitas com vacinas, por exemplo, a AstraZeneca, ela teve, na mesma faixa que deu 50% na vacina do Butantan, na AstraZeneca, que é a Oxford, deu 62%. Ou seja, a diferença é muito pouca, né? E assim mesmo porque a vacina do Butantan foi testada
num grupo, veja, o grupo foi o grupo de profissionais de saúde, que são expostos maciçamente a vírus. Então, a dose de exposição de um profissional de saúde num hospital que está repleto de pessoas com Covid, ele vai se expor a uma carga viral muito maior do que um de nós que vai ali na rua, na padaria, que se encontrar alguém infectado, provavelmente é uma pessoa que está com uma carga viral baixa, e talvez você vai receber uma quantidade de vírus muito menor. Portanto, esses números obtidos pela vacinação do Butantan, pelo estudo do Butantan, provavelmente vão ser muito melhores quando espalhados para a comunidade em geral. Entendeu? Olha, essa é uma informação que eu não tinha, que foi testado só entre profissionais de saúde. Entre profissionais de saúde. Isso muda muita coisa, realmente. E a outra coisa é que foi testado aqui no Brasil, né? A outra não foi testada aqui no Brasil, né? Esse número de 62% da AstraZeneca. Não, existem várias que estão sendo testadas no Brasil, como o Brasil participando de grupos maiores que incluem outros centros, né? Fora do Brasil. Mas a do Butantan foi testada no estado de São Paulo, em diferentes cidades do estado de São Paulo, em profissionais de saúde. E a escolha foi porque esses profissionais de saúde estão justamente numa população bem definida, né? E tem outras diferenças que favorecem a vacina. Por exemplo, a definição do Butantan de o que é um caso incluiu, por exemplo, manifestações digestivas, diarreia, náusea, vômito, que os outros estudos não consideraram. Portanto, o estudo do Butantan teve muito mais chance de botar caso, né, leve, como caso, e assim contribuir para essa diferença de apenas 50% em proteção contra casos leves, entendeu? Ou seja, o senhor está dizendo exatamente que houve diferentes metodologias para a testagem dessas duas vacinas, né? Não foi a mesma metodologia e que isso, obviamente, vai dar um resultado diferente, né? Porque a gente não dá para comparar exatamente as duas, né? A gente tem que levar em consideração todas as especificidades de cada metodologia para poder analisar direitinho. Mas o Rodrigo, acho que queria fazer uma pergunta. Eu queria pedir para o doutor Eurico Arruda esclarecer. Ele falou que ia fazer uma diferenciação entre as várias vacinas, aí talvez um pouco mais técnica, mas de uma maneira que a gente consiga entender, né, doutor? Sim, claro, vou te explicar. Principalmente a AstraZeneca, que é essa que está vindo pela Fiocruz, em relação ao Butantan. E se, por acaso, tem alguma chance do Brasil ir buscar outras, a Sputnik russa. A Argentina, por exemplo, comprou a Sputnik, né? E parece que o Brasil não comprou ainda. E, enfim, acho que é interessante fazer essa diferenciação mesmo. Sim, claro. O Aroeira o ótimo Aroeira que estava falando aí antes, estava falando que o capitalismo não deu certo. A gente está enfrentando uma pandemia justamente porque o capitalismo não dá certo, entendeu? Que essa devastação ambiental tremenda, fruto da ganância do capital, que faz com que você aproxime populações humanas da fauna silvestre que perdeu habitat. Então, outras pandemias vão acontecer, tá certo? Isso é um fruto que está sendo colhido, tá? Que estava plantado, aliás. Isso é uma coisa que já era de se esperar. Então, o que eu quero falar agora, Rodrigo e Daphne, é para esclarecer o seguinte. Os coronavírus, eles são vírus de RNA, então eles têm ali dentro um genoma de RNA e eles têm várias proteínas, umas mais internas, outras mais externas. E ele tem um envelope lipídico, tá? Tem vírus que tem envelope, tem vírus que não tem. Esse é um que tem. O nosso sistema imunológico, ele é dividido em dois grandes braços, assim. Um braço, que é o braço que produz anticorpo, e o outro braço, que a gente chama de o braço das células T, que inclui as células matadoras, que são capazes de enxergar uma célula infectada e ir lá matar a célula. E, portanto, restringir a infecção naquele ponto. Tá? Bom, e agora, por que eu estou falando isso? Porque as vacinas, tipo a AstraZeneca, e várias outras, quer dizer, com exceção da Coronavac, que é essa do Butantan, e da vacina da Índia, todas as outras são vacinas que, de uma forma ou de outra, e aí eu não vou entrar nos detalhes técnicos de produção, mas de uma forma ou de outra, elas expressam apenas a espícula do vírus, que é a proteína que vai na superfície do vírus, que é aquela que se liga no anticorpo para o vírus entrar na célula. Tá? Bom, lógico que o vírus não é composto só da espícula, ele tem todos os outros componentes. A imunidade de anticorpos é dirigida predominantemente para a espícula.
Mas a imunidade das células T, aquelas que eu falei antes, que são matadoras, que reconhecem uma célula infectada e matam no foco da infecção, elas reconhecem qualquer epítope, qualquer pedaço do vírus que seja mostrado na superfície dessas células. O que eu quero, qual é o ponto que eu quero chegar? Se eu tivesse que escolher, chegasse para mim, Eurico, você quer tomar uma vacina da AstraZeneca, uma vacina da Moderna, que é só a espícula, ou você quer tomar uma vacina que é o vírus todo? Eu quero tomar uma vacina que é o vírus todo. Porque eu não quero ter somente uma resposta transitória de anticorpo agora, eu quero ter uma resposta duradoura, que as minhas células T de memória saibam, daqui a alguns anos, reconhecer esse vírus e matar quando eu voltar a entrar em contato com ele. A imunidade... Desculpa, então, essa da Coronavac não é do vírus todo? Essa da Coronavac é do vírus todo. É do vírus todo. Tá, essa que eu quero tomar. Essa é a boa. Tá bom, eu vou tomar, se chegarem com a outra antes dessa para mim, eu vou tomar também. Tá? Mas se eu tivesse que escolher, tomaria essa. Por quê? Ela assegura uma memória maior, ela vai incluir uma imunidade de células T contra outras partes do vírus e não só a espícula, tá? E outra, pensem bem, a vacina de gripe é uma vacina que é dada anualmente, por quê? Porque o vírus varia justamente nas proteínas de superfície, que são as espículas do vírus. É possível que variantes surjam amanhã, não estou falando amanhã, mas daqui a 1 ano ou 2, e a gente precise ficar refazendo vacinas que são só de espícula, entendeu? Então, eu gostaria de salientar que, além da vacina do Butantan, que é a vacina Coronavac, ter dado ótimos resultados comparáveis com as outras vacinas, o estudo foi feito com critérios rigorosíssimos de definição de caso, de marcadores de resistência à infecção, produção de anticorpos, os testes usados, etc. Então, é bem provável que essa resposta a essa vacina seja até melhor quando ela foi espalhada na população do que foi nesse grupo de profissionais de saúde. Doutor Eurico, muita gente já falou, né, que a vacinação não é alguma coisa que eu vou tomar uma vacina, vou ficar protegida e tudo bem, né? Que é alguma coisa que tem que ser feita coletivamente, né? Qual é a porcentagem da população que tem que ser vacinada? E se a gente alcançar esse percentual de população a ser vacinada, quando que o senhor acha que a gente vai poder levar uma vida normal, assim, que não vai mais precisar fazer isolamento, que vai conseguir estar num ambiente fechado sem máscara? Enfim, qual, mais ou menos, assim, a sua previsão para isso? Se é que vai acontecer. Vamos pegar como lição, por exemplo, antes da pandemia, a gente tinha todos os vírus respiratórios, incluindo o vírus da gripe. A gente vai lá e vacina as pessoas para gripe, principalmente os idosos, os que têm doença de base, os imunocomprometidos, etc., procurando evitar casos graves que vão para o hospital e que vão morrer. Mas a gente não ficava usando máscara e se preocupando tanto com ficar passando álcool gel na mão até agora, certo? Então, nós estamos numa pandemia, que é uma situação diferente. Mas quando a gente tiver uma certa quantidade de população imunizada, né, a gente talvez possa relaxar essas medidas, mas isso vai demorar. Vai demorar, eu não sei te dizer o tempo, porque eu não tenho bola de cristal, mas espera-se que pelo menos 70% da população esteja imune, né, a esse vírus, para que a gente possa ter tranquilidade. 70% da população ou vacinada ou com a imunidade de rebanho adquirida pela doença, né? Acontece que a definição de imunidade de rebanho, que as pessoas ficam falando toda hora, ela não vai ser definida por anticorpo. Eu fiz ali o teste do dedinho e deu IgG, então eu estou protegido e já tenho. Não. Porque especificamente para esses vírus, para coronavírus, já se sabe isso desde a década de 60, a resposta de anticorpo a esses vírus não é boa. Ela não é longeva, tá? Muitas vezes ela não é protetora. Então, o anticorpo é apenas um marcador de exposição à infecção. Não necessariamente significa que você está protegido. O que de fato te protege, e está mostrado nos estudos, é a tal da imunidade de célula T que eu falei antes, que não é um teste fácil, não é um teste de farmácia, é um teste mais complexo que se faz no laboratório, né? Existem também anticorpos que são protetores, que não são esses da fitinha, mas o ensaio no laboratório que é feito por neutralização, em que eu pego o soro do paciente, misturo com o vírus e vejo se o anticorpo de fato neutralizou o vírus, e que ele não é dirigido contra uma parte irrelevante do vírus. Então, veja, Daphne, a definição de imunidade de rebanho
né, que é essa em que 70%, 80% da população está imunizada, para a gente chegar nisso, além da gente precisar vacinar em março o quanto antes, a gente talvez precise esperar pelo menos mais 1 ano ou 2 testando para ver se de fato houve o desaparecimento, né, do vírus na população. Então, acho que a gente ainda vai pelo menos 1 ano ou 2 aí de cuidados, né? Essa é a minha expectativa. Doutor Eurico, muita gente aqui agradecendo pela explicação. Olha aí, Eugênio Pacelli, doutor Eurico dando uma orientação acima de excelente, né? Várias pessoas agradecendo, porque é muita desinformação, então é bom ter uma pessoa falando com calma, com técnica, né, passando a explicação. Eu vou passar só algumas questões aqui do próprio público, e aí, se só puder juntar numa resposta, por exemplo, Marco Freitas, Daphne, mas eu vou fazer no lugar da Daphne, tá? Daphne, pergunta para o doutor se ele tem familiar que é contra a vacina. E aí eu junto, como é que a gente convence? Como é que a gente lida com isso, né? Gente na família que é contra a vacina, e não é só por um discurso político, assim, bolsonarista, às vezes a pessoa tem dúvida mesmo, né? Como é que a gente faz? Depois tem uma pergunta aqui, Luísa Vasconcelos. Doutor Eurico, quanto tempo entre uma dose e a segunda dose? Então é uma dúvida que muita gente tem. Os mais velhos vão tomar a primeira dose, né? E os profissionais de saúde. Quanto tempo depois eles têm que tomar a segunda? Isso é igual para a vacina do Butantan e para a vacina da Fiocruz ou não? Eu vou deixar essas duas que já é bastante informação. Bom, em primeiro lugar, essa questão. Tem um familiar que é contra a vacina? Eu, de fato, não tenho nenhum familiar contra a vacina. Já recebi várias ligações, né, de familiares meus me perguntando se devem tomar a vacina. Um me ligou e perguntou, é verdade que se eu tomar a vacina de RNA, eu vou alterar a minha genética, né? Eu falei, isso é um absurdo, tá? Isso é um grande absurdo. A gente está convivendo com vacinas e com vírus, gente, há décadas. Essa dúvida nunca foi levantada. Por que ela está sendo levantada agora? Por causa de um argumento completamente estapafúrdio, né? Que foi lançado aí na mídia. Não altera genoma, não incorpora no genoma, você não vai virar outro animal, não vai acontecer nada disso, né? Agora, isso o Rodrigo qualificou bem na pergunta, que não era nem por causa da questão mais política, mas por causa da questão científica mesmo. De fato, as pessoas ficam confusas por causa da forma como a informação é apresentada. Veja só, Rodrigo, se eu fosse divulgar esse resultado da vacina do Butantan, eu teria divulgado de uma outra forma, tá? Teria dito, olha, gente, se eu vacinar 200 milhões de pessoas com essa vacina, 100 milhões vão estar protegidos e os outros 100 milhões, principalmente, vão ter doença leve. Eu vou estar evitando a morte, né? E em 78% a 80% dos casos, eu vou estar evitando doença grave, que vai para o hospital, para o médico, para a UTI, etc. Gente, isso é bastante o suficiente para a pessoa querer se vacinar no meio de uma pandemia, né? Agora, tem sempre as preocupações, e eu acho que é em relação a essas percentagens, mas é 50% ou é 80%? E tem tanta vacina que a pessoa se confunde, devo tomar tal ou qual? Bom, eu acho que a gente tem que tomar essa que está na nossa mão, que é fácil de fazer, é prática, é eficaz, não tem efeito colateral, tá certo? E já está aí. É uma questão agora de adquirir o número adequado de doses, distribuir essas doses, né, Brasil afora, seguindo as prioridades dos grupos etários, etc., né? E quanto à questão da dose, na vacina do Butantan, por exemplo, a segunda dose foi dada com 14 dias, 21 dias, 14, eu acho, se não me engano, né? 2 semanas. Quando a gente faz experimentação em laboratório, por exemplo, a gente dá uma vacina, a gente repete, dá o reforço, 14 ou 21 dias depois, tá? Isso é meio impraticável de fazer numa campanha de vacinação desse tamanho que vai ser no Brasil. Então, o recomendável seria 1 a 2 meses após a primeira dose tomar a segunda. É essencial tomar a segunda. Então, esse negócio de ficar dizendo que vai dividir a vacina para aplicar uma dose para mais pessoas, para o dobro de pessoas, veja, tudo fala contra isso. Porque quando você dá uma vacina, as células do sistema imune veem aquela vacina e aquela resposta inicial, ela é de curta duração. Algumas daquelas células, inclusive, vão morrer, né, vão entrar em apoptose e morrer. Quando você dá a segunda dose, existe um aumento, não é o dobro, é exponencial.
do número de células, porque agora proliferam células que vão ser células de memória e que vão conferir a você aquela imunidade longeva que vai durar, tá? Então, é essencial tomar a segunda dose. Nenhuma empresa que fabricou vacina está recomendando usar uma dose só, né? Essa é uma conta matemática que está sendo feita apenas por uma questão, talvez, de tentar economizar dinheiro, né? Mas, na verdade, isso não é advogado, não é apoiado em ponto de vista científico. Tá? Muito bem, doutor Eurico. Tem uma pergunta aqui do Carlos Augusto Cruz. Haverá avanços no combate a outras doenças virais como HIV, hepatite, gripes, com as descobertas no tratamento da Covid? O senhor guarda essa pergunta aí do internauta, mas eu quero fazer uma também, existe algum... Agora, né, a gente, depois dessa história toda da cloroquina, da ivermectina, né, a gente sabe que ainda não há, pelo menos que eu saiba, nenhuma medicação que realmente seja eficaz no combate. Mas hoje eu li que Cuba está usando, ou ontem eu acho, que Cuba está usando um soro nasal contra a Covid. Então, eu queria que o senhor falasse um pouco, se o senhor sabe tem conhecimento desse soro nasal, que é um tratamento ali tópico que você pinga em cada narina durante 10 dias, as gotinhas, né? E também tem um plasma que está sendo desenvolvido, plasma de cavalo, no Instituto Vital Brasil, mas ainda está em fases de testes, né? Acho que ainda não foi testado em humanos. Se o senhor sabe alguma coisa a respeito disso, né? Então, desses dois medicamentos, soro nasal e plasma, o senhor sabe também a respeito de plasma humano, que está faltando, né? Nos hospitais está faltando plasma humano que serve, porque esse plasma humano de quem já teve Covid, que serve ali como uma ajuda para quem está convalescente, né, doutor Eurico? Bom, vamos por partes, então. A primeira pergunta, acho que foi se houve avanços que sejam aplicáveis aí, que extravasem, né, a outros vírus em consequência das pesquisas de Covid-19, desse SARS-CoV-2. Tem sim, viu? Aqui, por exemplo, em Ribeirão Preto, juntamente com colaboradores aqui de outros laboratórios, de outras áreas, de outras disciplinas da faculdade, a gente está verificando uma opção de coisa bem interessante, como, por exemplo, que neutrófilos, que são glóbulos brancos, participam da inflamação, soltando redes de DNA, né, para fora, o que aumenta tremendamente a inflamação pulmonar, e isso vai provavelmente ser aplicado também ao conhecimento para outras infecções pulmonares, como influenza, inclusive porque tem como fazer inalação para tentar reduzir essa inflamação em consequência disso. A infecção de outras células do sistema imune, como linfócitos T, linfócitos B, pelo SARS-CoV-2, e isso nos leva a entender mecanismos que são aplicáveis também a outras doenças, né? E, então, achei muito legal essa pergunta, gostaria uma hora de poder, não hoje, mas de expandir mais, porque tem muita coisa para falar. Quanto à questão do soro, Daphne, infelizmente eu não sei o que esse soro cubano aí seria. Pelo slide que o Rodrigo ou você projetaram, rapidamente, eu não deu para entender se parece uma vacina, né? Que não é injetável e colocada no nariz, né? Então, seria a mesma coisa, só que em vez de aplicar uma vacina com agulha, você estaria expondo, colocando na mucosa nasal. Chama Nasalferon, e é aplicado durante 10 dias a cada turista que está chegando em Cuba, né? Porque Cuba vive do turismo ali. Nasalferon, a palavra feron aí no fim me lembra interferon, então talvez não seja uma vacina, mas sim interferon. Interferon é uma citocina antiviral, né, que serve para vários vírus, porque ela estimula as células a proliferar contra o vírus, né, e que é usada há muitos e muitos anos, mas nunca tinha visto essa tentativa de aplicar para a Covid. O problema também disso aí é custo. Talvez Cuba tenha conseguido fabricar interferon numa quantidade suficiente para aplicação intranasal de baixo custo. Afinal, Cuba é um país socialista que não está se preocupando muito com lucro, né? Se a indústria farmacêutica for fazer interferon para pingar no nariz, provavelmente vai ser muito, muito caro. Mas eu vou investigar o que é isso, porque, de fato, eu estou falando sem saber, tá? Eu não li nada sobre o assunto. O soro de cavalo, a pergunta vem a calhar, porque, inclusive, eu estou ajudando aqui
nos estudos com soro de cavalo produzidos no Vital Brasil, né? De fato, é um soro com uma capacidade neutralizante potentíssima, né? E soro de cavalo já foi usado em gente antes, né? Como soro antiofídico, né? O soro é usado para neutralizar veneno de cobra, né? Inclusive, no passado, soro antirrábico. Então, tratar pessoas com soro de cavalo dirigido especificamente contra um certo agente, como no caso do Covid, não é um absurdo. Os estudos em animais mostram que é bem eficaz, em estudos pré-clínicos, mas não foi usado ainda em pessoas, né? Acredito que isso deve estar começando a acontecer, mas eu não tenho ainda resultados sobre isso para falar, né? E esse, no caso, é o plasma humano. Aqui, o plasma, falei do soro de cavalo, agora do plasma humano. Aqui a gente fez um estudo mostrando que há utilidade, em alguns casos graves, utilizando plasma de convalescente. Então, pessoas que tiveram a Covid e que vão lá no banco de sangue, doam plasma, e esse plasma pode ser injetado nas pessoas. O que é interessante, viu, Daphne, que vem de encontro a informações de estudos muito mais antigos, de décadas atrás, é que nem todo mundo que teve a Covid e que doou o plasma de convalescente tem anticorpo suficiente para neutralizar o vírus. Isso mostrando que a imunidade de anticorpos, de fato, ela talvez não seja o melhor reflexo, né, da proteção, mesmo a pessoa estando curada do vírus. E aí é que eu volto a falar, a gente vai ter que aprender muito na análise pós-vacina, depois que a campanha de vacina for feita, a gente ainda vai ter muito tempo para acompanhar a população vacinada e ver o que de fato vai acontecer, né? Os anticorpos, células T que proliferam contra o vírus, se essas pessoas estão de fato protegidas e por quanto tempo, né? Temos muito a aprender. Mas o principal agora é todo mundo se vacinar, até para reduzir essa chance aí desse vírus ficar mutando e aparecerem variantes, entendeu? Quanto mais cedo todo mundo for vacinado, menos isso vai acontecer. Doutor, só para aproveitar bastante o seu tempo aqui, para quem chegou agora, estamos falando com o doutor Eurico Arruda, da Faculdade de Medicina da USP, em Ribeirão Preto. Agradecemos demais as explicações que ele traz aqui para a gente, ele que é virologista, entende muito desse tema. Doutor, a pergunta do Gustavo Guerreiro, é muito preocupante essa mutação em Manaus? Por que não há sinais de imunidade coletiva, apesar do grande número de casos? Essa é a pergunta do nosso internauta Gustavo Guerreiro. E uma pergunta que passou aqui, eu não consegui anotar quem fez, mas é importante. Crianças e gestantes não serão vacinadas? Isso é algo assim definitivo? Não terá vacina para menor de 18 anos e para gestante, é isso mesmo? Rodrigo, eu não estou sabendo, já vou começar pelo fim, eu não estou sabendo especificamente como que está gestantes e crianças no posicionamento da escala lá do programa de vacinação. De fato, gestantes são, em geral, mulheres jovens, né? Estão ali na faixa dos 20 e poucos anos, até 30 anos, mas atualmente está subindo mais. As mulheres agora estão esperando um pouco mais para serem mães, mas elas não são um grupo de risco igual a idoso, diabético, hipertenso e etc. Né? Mas eu prometo que vou investigar melhor isso daí. Eu não sei a resposta se vai ter vacina programada para gestante, tá? Criança, sem dúvida, vai ficar para o fim, porque criança, de fato, é o grupo menos atingido, onde as repercussões da doença são as menores, né? Se bem que tem um pequeno porém aí que a gente não sabe, que é quando voltarem as atividades escolares, como que vai ser, né, a disseminação dos vírus nessas crianças. Eu tenho a impressão que vai ser grande, mas não para dar doença, mas para gerar fontes de vírus que podem ser levados para suas casas, etc. Mas isso é uma coisa que a gente vai ter que aguardar, porque acho que não vai ter vacina para 212 milhões de brasileiros. Vai ter que se ter prioridades mesmo, né? Agora, a pergunta que foi feita pelo moço, desculpa, esqueci, Rodrigo, acho. Gustavo Manaus. Gustavo, muito boa pergunta, excelente, obrigado, viu? Que é sobre as variantes. Não, a resposta é não. Não existe, no momento, uma razão para nada de pânico, nada de grandes preocupações com esses mutantes. O que é isso? Os vírus mudam, né? Os vírus vão mudando ligeiramente, porque a máquina de cópia é uma máquina imperfeita, é como se fosse uma xerox, mas que não é uma xerox exata, que aparece um ou outro erro, né? E, às vezes, essas mutações, que a gente chama de variantes, essas variantes se fixam. Por que elas se fixam?
isso confere ao vírus alguma vantagem. E essa vantagem não necessariamente significa que vai dar doença pior ou mais grave, tá? Apenas para o vírus significou alguma vantagem replicativa, alguma coisa ali. Então, não há ainda prova nenhuma de correlação entre essas variantes de Manaus, do Reino Unido, da África do Sul, em relação a isso ser um vírus mais grave, tá? Talvez, e nem isso está provado, essas variantes se transmitam com mais facilidade porque tem maior afinidade pelo receptor no nosso nariz, tá? Mas nem isso está provado. Tudo isso são deduções feitas com modelos matemáticos, computacionais de transmissão na população e através daqueles dockings. Você pode colocar duas estruturas no espaço, no computador, e ver a afinidade entre elas. Então, você pega o mutante, pega o receptor e mede a afinidade. Mas isso é uma medida computacional que não necessariamente se reflete na prática, né? No ensaio biológico. Então, por enquanto, a gente deve, sim, vigiar essas variantes. Por isso que precisa ter bastante detecção de vírus, capacidade de sequenciar esses vírus em várias regiões brasileiras, e não somente em alguns centros, como tem acontecido, para que a gente consiga rapidamente detectar se de fato está acontecendo variantes, se essas variantes têm alguma implicação biológica, o que não está provado ainda. E não precisa ficar preocupado de achar que a variante vai inutilizar a vacina. Porque a vacina do Butantan, por exemplo, ela tem o vírus todo. Esse vírus variou em 2 ou 3 aminoácidos num certo ponto lá de uma proteína. Isso não significa que os outros pontos do vírus não estejam lá para induzir a imunidade da vacina, entendeu? Então, é importante não confundir as coisas. Doutor Eurico, tem aqui uma última pergunta que eu acho importantíssima, apesar que a gente já extrapolou aqui o tempo da Gisele. Por favor, fale sobre a vacina em atópicos que já tiveram anafilaxia grave com analgésicos. É o meu caso, por isso que eu estou invadindo aqui, eu preciso saber disso. A Letícia fez a pergunta para pedir. A Letícia Buriti, que é muito importante para as pessoas que são muito alérgicas à medicação, né? Então, o que eu recomendo, Daphne, de uma forma geral, é assim: se você é alérgico, e muito alérgico, né, e você sabe a que você é alérgico, né, aparentemente você está me falando de alguém, aí a Letícia está perguntando sobre atopia específica, anafilaxia, que é uma coisa muito grave, a analgésicos, né? Ora, essa vacina não tem nada a ver com analgésico, certo? Não existe lá na vacina nenhum analgésico. Mas, já que você tem essa tendência de fazer resposta anafilática e pode extravasar para outras coisas, para outros alérgenos, né, eu aconselho fortemente que você converse com seu médico, o seu alergista, ou a pessoa que deu o diagnóstico da sua alergia, que trata você, e que você tome a vacina num ambiente seguro. Tomar a vacina no ambiente seguro significa num lugar onde você possa ser atendido se você tiver uma resposta anafilática, que é uma resposta imediata. Quem vai ter anafilaxia, vai ter anafilaxia ali, logo, né? Não vai ser uma coisa para depois. E se for para depois, serão alergias provavelmente leves, que são controláveis com medicação antialérgica e etc. Só lembrando, né, que o mundo já começou a vacinar, milhões de pessoas já foram vacinadas, e há pouquíssimos casos relatados desse tipo, né, doutor? Sim. Também é para a pessoa ficar atenta, quem tem alergia, ficar atenta, mas não é o problema central, né? Acho que não é o problema mais sério. Então, olha só, Rodrigo, de fato, isso que você falou é pura verdade. Essas duas pessoas, ou poucas pessoas, se tem pouco mais de duas, eram pessoas extremamente alérgicas, tá? E que foram lá tomar a vacina e que tiveram, infelizmente, houve algum grau de reação cruzada entre o que foi aplicado, porque a vacina não é só o vírus, tem outros componentezinhos, que são os adjuvantes, que são produtos que entraram na preparação da vacina, e que, por mais que o laboratório fabricante tente repurificar a vacina para eliminar esses compostos, às vezes você não consegue eliminar totalmente, né? Então, pessoas que têm esse tipo de resposta alérgica devem tomar a vacina em ambiente especial. Muito bem. Daphne, queria agradecer demais a participação do Dr. Eurico Arruda. Teria mais perguntas para a gente fazer, mas, enfim, já tomamos bastante o tempo do médico, do Dr. Eurico Arruda, da USP de Ribeirão Preto. Eu queria agradecer, acho que esclareceu muitas das dúvidas que a gente mesmo e que o nosso público, os nossos internautas aqui tinham, né, Daphne? Exatamente, o pessoal aqui, a Jaqueline, já pedindo para ele vir toda semana para esclarecer as nossas dúvidas. Está apoiadíssima, Jaqueline, eu não sei
mas realmente foi muito bom, doutor Eurico, agradeço muito. Tem várias outras perguntas aqui do público, mas já fica o convite, então, para uma próxima vez, né, no futuro. Isso aí. Valeu. Bom, eu não vi as perguntas, mas vocês viram. Então, se houver uma outra oportunidade, posso sim participar. Muito obrigado a vocês dois, Rodrigo e Daphne, e a todos os telenautas aí pela atenção. Valeu, doutor. Obrigada.